eu vou repetir a pergunta que nós fizemos nos bastidores antes de começar. Zenon, em algum momento na sua experiência, na sua história, já passamos por um momento tão beligerante como que estamos agora? Pois é, eu estou com 83 anos de idade e então já vivi bastante e não me lembro realmente a gente ter passado por uma coisa assim tão séria, né? E essa hostilidade entre pessoas e principalmente ligadas à questão política. Agora, isso quando envolve a religião, então, torna as coisas mais complicadas. Essa divisão hostil que está havendo hoje entre pontos de vista diferentes, entre evangélicos, mas com fundamento em problemas políticos, né? Isso eu nunca tinha visto. Houve épocas em que havia bastante discordância, por exemplo, com relação, para dar um exemplo assim, no caso quando o Maluf era candidato, então havia bastante discussão entre malufistas e não malufistas, o pessoal contrário a eles, né? Mas a discussão, que eu me lembre, jamais passava para alguma coisa assim agressiva, hostil, como está acontecendo agora. E isso realmente é sério, porque usar ou se valer da religião e às vezes de ensinamentos bíblicos, etc., nesse sentido de separação, né, de agressão, vamos dizer assim, de estímulo ao ódio, eu não me lembro de ter visto isso, viu, Zé Roberto? E outra coisa que preocupa é que movimentos desse tipo estão havendo praticamente no mundo inteiro. E a gente, de fato, dentro do que é possível e sendo instrumentos da vontade de Deus, nós precisamos estar buscando ser sal da terra e luz do mundo num momento em que a coisa não tá boa. Zenon, nem no período da ditadura militar você viu algo semelhante que a gente está vivendo em termos de divisão social? Olha, Júlio, não. A ditadura, eu não me lembro de ter visto, né, naquela ocasião, hostilidade assim no sentido de alguém ser pró-ditadura e outros contra. É alguma coisa que não é, eu considero não tá bem explanada como é que a coisa caminhou, porque quando foi dado o golpe de 31 de março, havia uma forte inclinação da sociedade, quase que em geral, de apoio a esse golpe. Os meios de comunicação, etc., e muita gente favoreceu isso, porque, de fato, a gente está vivendo um risco de uma infiltração muito grande de elementos marxistas, até entre companheiros. Nessa ocasião, eu era presidente do centro acadêmico do seminário, e havia uma infiltração não muito reconhecida, mas que a gente percebia, de elementos assim comandados por umas centrais marxistas, e havia muito tumulto na sociedade de uma forma em geral, né? De modo que, quando houve o golpe, houve um apoio popular bastante grande. Né? Muita gente contra, que depois até passou a lutar contra isso, etc. Mas, enfim, respondendo à sua pergunta, eu não me lembro de ter havido esse confronto, esse conflito de gente defendendo nesse nível. Então, mesmo dentro do seminário, e dentro dos seminários havia uma forte tendência a apoio a esses movimentos de caráter, que diria, mais comunista. E tanto que, deixa eu acrescentar uma coisa, que nós participamos de um congresso de seminários, de estudantes de seminários, né, de centro acadêmicos. E só eu e um colega que defendíamos uma posição, digamos, não marxista.
para vocês entenderem o contexto, como é que estava. Mas isso não levava à hostilidade, né? A gente podia discutir com alguma veemência, etc., mas esse ódio que se gerou hoje, não. Volney? Em relação a essa época, realmente a gente via que vamos dizer assim, a polarização ela estava mais focalizada em 64, né, junto à classe estudantil universitária, que era mais aguerrida no sentido de resistir à mudança de governo e, como bem falou o Zenon, aos poucos a sociedade foi se desligando daquela posição e buscando algo um pouco mais equilibrado, um pouco mais democrático, um pouco mais aberto, até porque existia a promessa de que seria realmente bem temporária a dominação dos militares, né? Com relação aos dias de hoje, eu vejo também uma conexão entre a igreja americana e a igreja brasileira. Nós, até hoje, somos muito influenciados, nós, quando eu digo, estamos falando dos evangélicos brasileiros, né? Tem muito vínculo, muita ligação com a igreja americana, que tem realmente se colocado pró-Trump, tem se colocado do lado mais radical à direita. E isso acaba influenciando aqui também. O Brasil é bastante peculiar, e eu até assim, fico atônito, porque eu vi ontem, né, um desses vídeos curtos em que o Edir Macedo já vaticinou, quer dizer, se o Lula ganhou é vontade de Deus, temos que aceitar a vontade de Deus. Então, para quem realmente estava do lado oposto e agora já começa com essa metamorfose, é também uma demonstração de que não há tanta seriedade, há muito oportunismo na casta dos líderes. E acaba o povo, acaba o pai de família, a mãe de família, né? Muito envolvida, acaba sendo influenciada. E tem essa coisa de antecipar, né? Antes que o pior aconteça, vamos eliminar o mal. Isso não existe, quer dizer, esse é o argumento, né? Antes que o pior, antes que vire uma Venezuela, antes que feche as igrejas, quer dizer, vamos nós agirmos. Isso é de um absurdo, de uma insensatez, de uma falta de noção do que é o verdadeiro proceder cristão, que realmente a gente fica até sem resposta, né? Eu não vou perguntar, evidentemente, em quem vocês votaram, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: nesse período, vocês tiveram amizades desfeitas? E nesse período, vocês conseguiram conviver bem com pessoas que pensam de modo antagônico a vocês, assim, que votaram diferente de vocês, pelo menos nesse segundo turno? Eu queria só complementar um pouquinho a resposta que eu dei anteriormente, para não ficar a impressão de que eu apoiei ou apoio a questão da ditadura. Porque eu estou dizendo que no momento em que ocorreu, a gente estava muito sentindo um certo risco de fato, de uma revolução de caráter de extrema esquerda, né? Nem de esquerda. Mas o problema é que, como o Volney disse, havia essa promessa de devolver logo o poder para os civis,
E não só não aconteceu, como a partir do AI-5, em 1968, a coisa se agravou muito. E aí ficou terrível. Né? Muitas pessoas conhecidas sofreram demais por questão de torturas mesmo. Né? Tem um contraparente, tio de uma nora minha, era estudante nessa época, foi torturado e ficou esquizofrênico. Até hoje é tratado, enfim, ficou totalmente impossibilitado de exercer qualquer profissão. Havia um grande amigo nosso que dava apoio para um grupinho que tinha. Eu fiz 2 anos de faculdade de medicina, depois larguei, mas nesse tempo nós tínhamos um grupinho de cristãos e tinha o apoio de um rapaz muito bom chamado Paulo. Agora me fugiu o sobrenome. O irmão dele é o reverendo, já falecido, White, right? Então, o Paulo Wright, irmão do reverendo Jaime Wright, Jaime, ele dava um apoio a esse grupinho que nós tínhamos lá, e uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa e tal. Esse rapaz sumiu. Né? Ele estava fazendo um trabalho lá com cooperativas de pescadores, se não me engano, em Santa Catarina, e desapareceu. Né? E pessoas que foram espancadas e tiveram que fugir por causa de ameaças. Então, virou um terror muito grande. Mas isso era a cúpula do governo que tinha esse tipo de atividade, mas no grosso da população não havia essa hostilidade que hoje nós sentimos, essa divisão entre as pessoas. Né? E mesmo quando havia discordância, ela se dava num nível muito mais cordato do que a gente ouve hoje.